Bom, o tema é atual, em certo nível, mas também é muito polêmico. Deixa eu só começar aqui. Bom, o tema é espiritualidade e saúde. Voltou. Bom, muita gente já me conhece, meu nome é Minami, eu sou acupunturista, oftalmologia mais antiga, e agora estou estudando um pouco mais de medicina integrativa. Eu comecei o assunto como um desafio, mas realmente, assim, o campo é muito vasto, então eu não consegui, vamos dizer, tem muita coisa para escolher, e aí eu resumi bastante algumas visões, tem algumas coisas que não são consensuais ainda, né? Tem muita discussão. Então, nos slides tem bastante referências, né, de pessoal que já trabalha com medicina integrativa, espiritualidade e saúde, inclusive nos grandes centros de ensino, né, nas faculdades, universidades, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi procurar, vamos ver o que nós temos de novidade sobre o assunto no Google. E aí, olha assim, ó, vocês estão vendo, né? Aproximadamente 20.800 resultados só para esse título, Espiritualidade e Saúde. Temos textos de vários lugares, né? Esse aqui é só em português, tá? Então, imagina o que esse assunto tem de discussão, tem ainda de controvérsias, né? E aí vamos começar. O conceito, né, de ver a parte espiritual, começou com a Conferência Internacional de Saúde, realizada pela ONU, e que acabou resultando numa Carta de Ontário, foi realizada no Canadá no ano de 1986. Né? A partir desse momento, o conceito, né, de integralidade do paciente do ponto de vista físico, psíquico, social, funcional, espiritual e não só apenas biológico. Esse é o conceito de cuidar da saúde do indivíduo. Né? A adoção desses conceitos, né, dessas práticas, né, espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções da natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como significado, sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de prática e crença religiosa. A PNPIC, que são as práticas integrativas, podem fazer a grande diferença para a saúde da população, ao valorizar o conhecimento tradicional, as culturas regionais, amparado no aculturamento espiritualista, sobretudo a baixo custo. O neurocientista Sérgio Felipe diz que é a possibilidade do diálogo com a população. E para quem que agora, né, nunca foi tão urgente a gente conseguir fazer o diálogo entre a ciência e a espiritualidade. Aí vamos atrás de alguns conceitos, né? Então, a palavra espírito, né, também tem várias significações. Então, um resumo mais simplificado é assim, é muitas vezes usado metafisicamente para se referir à consciência e à personalidade. Noções de espírito e alma, né, sobrepõem tanto contraste como corpo, e ambos são entendidos como sobreviver à morte do corpo na religião. Espiritualistas e espíritos também têm o sentido de fantasma, né? Seria uma pessoa falecida que vem fazer alguma coisa. Na filosofia, né, é definido como conjunto total das faculdades intelectuais. Considerado como princípio de vida incorpórea, né? E pode ser concebido como um princípio material dentro da física que gera o nosso sistema nervoso.
Em diferentes culturas também o espírito aparece em várias interpretações. Na parte de psicologia, eles designam como atitude mental dominante de uma pessoa ou do grupo que motiva a fazer ou a dizer coisas de um determinado modo. Aí temos doutrina espírita, temos perispírito, tem várias coisas que não tem um dicionário dizendo isso, isso e aquilo. Espiritualidade é um estado mental e emocional que norteia atitudes, pensamentos, ações e reações nas circunstâncias da vida do relacionamento, sendo passível de observação e mensuração científica. Dr. Álvaro Vezum, ele é diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ele é professor de cardiopneumologia na USP e tem um programa de doutorado do Instituto Dante Pazanese. Então, a espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas, e quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias. Acho que estou... No país, temos várias instituições comprometidas com o estudo e a divulgação do assunto. Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma das primeiras que admitiu a influência das emoções, da espiritualidade no manejo de dores, condições cardíacas. O Instituto de Psiquiatria da USP tem um programa de saúde, espiritualidade e religiosidade. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora tem um núcleo de pesquisas, especialidade e espiritualidade e saúde. E eles têm investigado o quanto a espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, do paciente ajuda na cura de doenças físicas e psíquicas. E também que podem ser agravadas a partir de sentimentos ruins e pensamentos destrutivos. Estados Unidos também tem vários centros grandes, e em grandes universidades também fazendo pesquisa, né? Juntando evidências que podem indicar a expressão da espiritualidade na saúde e no bem-estar, né? E eles associam menores níveis de mortalidade, depressão, suicídio, uso de droga e até de internações e medicações. Ressaltam, né, que a espiritualidade é diferente de religião. Uma pessoa religiosa é espiritualizada, mas alguém espiritualizado não necessariamente segue uma religião. Ele pode não acreditar em Deus. A espiritualidade estaria ligada à busca pessoal de um propósito de vida e de uma transcendência, envolvendo também as relações com a família, a sociedade e o ambiente. Aí tem outras referências que eu fui procurar, né? Então vou dar uma pincelada, né? Pode ser uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, né? A procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Tem a ver com o propósito e sentido que a pessoa encontra para a sua vida. Algumas encontram conexão com a religião ou com o divino. Outras podem achar com eles na convivência com pessoas queridas, arte e natureza. Isso vai variar de acordo com a crença e os valores de cada um. Inclusive, citando que essas práticas se tornam ainda mais essenciais em tempos de pandemia do novo coronavírus, né? E só os alienados não estão revendo seu padrão de vida nesse momento. E se o paciente acredita que a meditação acalma, o médico também tem que ter essa compreensão, né? E manter essa prática ao mesmo tempo que toma as decisões alopáticas, homeopáticas, para cuidar da saúde. É preciso adotar a prática espiritual que esteja em harmonia com a crença de cada um, porque isso vai contribuir para o tratamento. Entre nós aqui no ambulatório, né? A espiritualidade Vidort,
O nosso foco principal é o indivíduo como uma unidade mente, corpo e espírito. Nós fazemos tratamento do indivíduo e não da doença. O nosso foco não é combater doença, e sim melhorar as condições celulares, a biologia funcional do ser humano, no sentido dele retomar a normalidade das suas funções orgânicas, metabólicas, mentais, né? Esse é o nosso foco principal, não pode esquecer, é saúde celular. Um ser humano, não esquecer que ele está inserido na vida junto com aspectos biopsicossociais, né? Então, o ambiente que ele mora, o ambiente que ele trabalha, o relacionamento entre familiares, né? Tudo isso também afeta. E aí o foco é que, assim, a espiritualidade tem que se trabalhar de uma forma positiva, né? Depois eu vou citar o que a gente pode ter de negatividade espiritualizada também. Equilíbrio de emoções para a gente e sentimentos, né? Ele ajuda a gerar um equilíbrio de neurotransmissores. Isso nós conseguimos comprovar fazendo a nossa técnica do Bidotti através de uso de substâncias referência, né, de controle, entre elas principalmente a acetilcolina, né, melhorar o nível de acetilcolina nos nossos neurotransmissores, né, no nosso cérebro, no nosso corpo, né. Isso com consequente regulação do eixo hormonal, na verdade é o eixo neurohormonal, né, o controle sempre está junto com o cérebro, e também uma modulação do sistema imune, que também reforça a normalização, né, da resposta do corpo em relação às diferentes malfuncionais patologias. Então, o que a gente salienta é que, assim, é identificar as crenças e valores que realmente importam para o indivíduo e como isso atua na forma como ele lida com a doença. Essa é a parte importante. Então, se a gente vê que ele tem uma forma negativa, a gente vai ter que atuar na forma de ressignificar essas crenças e valores. E aí tem uma observação, né, que a espiritualidade pode ser um problema, um coping religioso espiritual, né? Aí as pessoas que citam, né, graças a Deus melhorei, vou ficar bom se Deus quiser, né? E aí o brasileiro, ele é um religioso, supersticioso, ligado levemente à cultura cristã, né? A doutora costuma falar que a nossa cultura, herança, né? Cultura judaico-cristã. E aí eles usam essa espiritualidade para passar por situações de estresse. O positivo é quando as crenças estimulam hábitos de vida saudáveis, né? Auxiliam a adesão do tratamento, aumenta a resiliência ao estresse. E o coping negativo é realizado através de informação de culpa, né? De jogar culpa, medos, mágoas, né? É um castigo, é porque Deus quis, é uma punição, ou então é uma forma de a gente depurar, e tem esses vários conceitos ligados tanto com a Igreja Católica, como inclusive o Espiritismo, um lado mais tradicional, né? Que a gente está aqui para purgar, né? Purgar para pagar por dívidas passadas. E isso, né? Se ele juntar muita culpa, medo, mágoa, passividade, tudo isso, que ele achar que merece tudo isso, esse todo sistema mental, emocional, vai gerar ambientes negativos, neurotransmissores depressivos, e aí ele acabando aceitando, né, a doença como punição, essa situação tende a piorar. É necessário observar, detectar, intervir nas situações de coping negativo de forma a ressignificar, transformando isso em coping positivo. Por exemplo, você teve sorte, que seja, né, em ter chegado no nosso grupo, por exemplo, a partir de agora a sua vida vai mudar. A gente pode repesar os valores que essa pessoa tem, fazer ver de outro ângulo a situação, né? Inclusive a técnica CL, para você se autovalorizar, você entender o que acontece na sua vida, aceitação
e remanejamento, né? Você mesmo tomar o controle da sua vida. Essa é uma parte muito importante, tá? Dr. Sérgio Felipe, ele é famoso na rede, entre os amigos também, né? Entre 2007 e 2014, ele ministrou a disciplina optativa de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina da USP. Ele tem um grupo grande de estudos sobre o assunto, tem alguns amigos que estão nesses grupos e quem tiver interesse, acho que é uma fonte interessante e confiável de informação, tá? A ciência não pode se fechar em cima de si mesma em um conhecimento hermético. Ela precisa ouvir e conversar com a população, senão quando nós precisarmos da ciência, o povo não ouve. Aí surge o negacionismo e as fake news. Esse é o Sérgio Felipe comentando, tá? Quanto às práticas complementares, tem uma referência, esse aqui foi tirado de uma apostila do pessoal do Hospital Albert Einstein, tá? Ele comenta que as práticas, né, de massagem Ayurveda, Reiki, integram a política nacional de práticas integrativas. Aí está a sigla, né, PNPICs. Ele foi adotado em 2006 pelo Ministério da Saúde. Hoje ele engloba 29 recursos terapêuticos, muitos baseados em conhecimento tradicional, como acupuntura, yoga, medicina, meditação, fitoterapia, quiropraxia, e outros mais recentes, como ozonioterapia e biodança. Atualmente, que são oferecidos no Sistema Único de Saúde em 54 municípios do país. Esse dado é antigo, né? Alguns anos atrás, então, agora, inclusive, com a época de pandemia, tudo isso está fora do contexto atual, tá bom? Eu só queria comentar que, assim, o lado espiritualista, essa parte é mais simples, cuida do paciente, do mental, do relacionamento genérico. Eu queria comentar que, assim, do ponto de vista... eu sou médium, sensitiva, e para o meu azar ou para a minha sorte, eu tenho uma certa habilidade de achar campos negativos no corpo e conseguir manipular isso. Então, o que eu quero contar também para os médicos, colegas nossos, é que, assim, tem algumas situações de doença grave, persistente, que a gente faz tratamento, faz acupuntura, faz ozônio, põe alinhamento, tudo isso, mas existem algumas situações onde a gente precisa de uma intervenção espiritualizada, mais específica, tá? Isso não é coisa de dar aula, é só um relato. Por exemplo, eu tinha um paciente que tinha problema respiratório, ele vivia com secreção e... Diz, Gilberto. Então, desculpa estar te interrompendo, nós já estouramos no nosso horário. Você não me avisou logo. Finalizasse isso rapidamente. Deixa só esse caso, então, tá? É rapidinho. Okay. Então, esse paciente, ele tinha secreção, vivia entupido, se engasgando, só que ele ia para o pronto-socorro fazer raio-x e o pulmão limpo. Isso persistiu um bom tempo. Quando eu vi o caso, já faz uns 7 anos atrás, ele tinha uma história em vida passada que ele tinha morrido afogado. Nós conseguimos trabalhar esse nível de vida passada dele, inconsciente, não foi ativo, foi passivo, e a partir daquele dia ele parou de ter esses engasgos. Isso é só um casinho, né? Mais simples e tal. Tá bom? Então o tempo acabou. Provavelmente a gente vai ter a oportunidade de desenvolver mais esse assunto, tá bom, pessoal? Boa jornada. Obrigada.